Você foi diagnosticado com pressão alta? E agora? Você recebeu o diagnóstico de pressão alta e não sabe o que fazer? Esse vídeo é para você, porque receber o diagnóstico de pressão alta e de hipertensão arterial pode ser muito preocupante, e eu vejo isso no dia a dia. 1/3 dos brasileiros adultos tem pressão alta, mas existem muitas medidas que você pode tomar para controlar essa condição e reduzir muito os seus riscos e melhorar o seu tratamento. No vídeo de hoje, eu vou dar algumas orientações que vão te ajudar muito, então preste atenção. Antes de mais nada, pessoal, quando que a gente diz que um paciente tem pressão alta? A gente tem duas classificações diferentes. Eu vou mostrar aqui para vocês colocando na tela. Essa classificação é da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Como vocês podem ver, a pressão ótima é abaixo de 12/8. A pré-hipertensão é acima de 13/8,5, de 130/85. E a hipertensão ela é considerada só quando está acima de 14/9, ou seja, 140/90. Já a Sociedade Americana de Cardiologia, como eu também estou colocando aqui para vocês, considera a pressão alta já acima de 13/8, certo? Eles também consideram aí o normal, né, como a nossa ótima, menor que 12/8, mas acima de 13/8 lá eles já classificam como pressão alta. No Brasil a gente classifica a partir de 14/9. Mas Mozart, qual das duas que a gente deve usar então? Depende de cada caso, pessoal. Vai ali da nossa avaliação no momento, entender quem é o paciente, se esse paciente a gente precisa ser mais rigoroso ou não, tá? Depende de cada caso. Então é importante quando você faz o diagnóstico, converse muito bem com o seu médico. Qual que é o valor da sua pressão arterial ali no momento? Qual que é a pressão arterial que ele quer que você tenha, tá? Isso é muito importante que você tenha muito claro na sua cabeça. Outro ponto importantíssimo é que você faça o acompanhamento muito de perto com o seu médico. Não é para começar a tratar a pressão agora e só voltar daqui 2 anos. É que você volte com frequência, reveja se a dose da medicação tá certa, reveja se os horários que você tá tomando estão certos. Nem sempre, pessoal, é receita de bolo, nem sempre a gente acerta a dose na primeira consulta, acerta o remédio melhor para o paciente, às vezes pode ter efeito colateral. E outras questões que vocês têm que ficar de olho é se vocês não estão tendo outras complicações da pressão alta. As complicações de pressão alta podem ser diversas, tem vídeo aqui no canal que eu vou deixar lá no finalzinho para vocês. Mas a gente tem que monitorizar a função dos rins, tanto antes quanto depois do início do tratamento, que tem remédios que podem dar alteração na função do rim. Tem que fazer o exame de fundo de olho no mínimo uma vez por ano para saber se está tendo alguma alteração ocular da visão. A gente tem que saber como que está a função do coração, se ele não está crescido, não está dilatado, como estão as artérias do nosso corpo, como estão os pulsos nos braços, nas pernas e outras possíveis alterações no corpo. Então, pessoal, fazer o acompanhamento regular com o seu médico, notificar ele quando a pressão está aumentada, notificar ele quando a pressão está bem controlada e rever o tratamento com frequência faz muita diferença. Portanto, pessoal, é muito importante que vocês façam medidas regulares da pressão arterial. Tem que ser só com o médico, Mozart? Não. A gente orienta os pacientes a fazerem também medidas em casa. Só que essas medidas em casa elas têm que ser feitas corretamente. Não vai ser o vídeo de hoje que eu vou explicar isso, mas eu vou preparar um vídeo de como medir a pressão corretamente. A gente pode usar esses aparelhos digitais. A gente prefere preferencialmente o do braço, tá? O do punho é ruim? Não é muito ruim, mas a indicação é que a gente use o do braço, a medida correta do braço, em que o paciente não tenha acabado de tomar café, não tenha acabado de fazer atividade física, não tenha discutido, esteja calmo, sem vontade de ir ao banheiro, sem ter acabado de se alimentar, tá? Vou trazer um vídeo sobre isso para vocês. Mas ver as medidas em casa, ou no ambulatório do serviço, ou com o médico regularmente, isso é importantíssimo. E o que é regular? Depende de cada caso. Tem paciente que eu peço para ver a pressão uma vez por mês. Tem paciente que eu peço, rever a pressão daqui 4 meses, não tem problema. Tem paciente que a gente pede para ver todos os dias, quando a gente está ajustando o remédio. Então isso tem que ser muito bem discutido com o médico. Então, pessoal, quando a gente fala de medir a pressão, é importante que o aparelho que a gente use seja bom, que ele esteja calibrado, que ele esteja corretamente ajustado, seja no consultório do médico, seja o aparelho eletrônico que vocês têm em casa. No aparelho eletrônico, é indicado que seja calibrado no mínimo uma vez por ano. A maioria dos aparelhos já vem calibrado de fábrica, mas sempre é bom questionar na hora da compra se não precisa calibrar antes do início do tratamento. E calibrar o aparelho é importantíssimo. Se o aparelho está descalibrado, ele pode dar uma pressão mais alta do que realmente o paciente está, ou pode dar uma pressão mais baixa do que o paciente está. Isso pode atrapalhar muito o tratamento e aumentar os riscos desse paciente. Outro ponto muito importante, pessoal, é que vocês tomem os remédios corretamente. Os remédios, eles não necessariamente são definitivos. Não tem uma dose mais certa. Não é porque seu vizinho toma 50 mg que você tem que tomar 50 mg. Não é porque ele toma o remédio X que você tem que tomar esse remédio X. Não é porque funciona para ele que funciona para você. Existem vários remédios para tratar a pressão alta, tá? E eu vou fazer vídeo explicando cada um deles para vocês, mas cada paciente merece um remédio. Dependendo de uma alteração que o paciente tem no coração, a gente vai escolher um antihipertensivo. Dependendo da alteração que ele tem no rim, a gente vai escolher outro remédio. A gente vai tentar dose inicialmente. Nem sempre a gente consegue acertar de primeira, porque existem várias doses, cada paciente responde de um jeito. Tem paciente
paciente que eu dou 50 mg de um remédio, a pressão dele cai muito. Tem paciente que eu dou 50 mg e não faz nem diferença. Então, entender que eles não são definitivos e ajustar as doses é importante. Mas mais importante que isso é que vocês tomem corretamente. Tomem do jeito que o médico prescreve. Se é uma vez, se é 2 vezes, se é 3 vezes por dia. O horário é sempre importante que você tome em horários semelhantes. Converse com o seu médico o que ele prefere. Obviamente, pessoal, você toma todo dia às 7 da manhã e esqueceu, vai tomar ali às 9, não tem problema. A gente só pede para não tomar muitas horas depois. Então, preste atenção, tome os remédios corretamente e fiquem atentos com os idosos, pessoal. Por favor, revejam se eles estão tomando os remédios corretamente, na dose correta, no momento correto, se eles estão tomando do jeito que o médico prescreveu. Muitas vezes eles erram, se confundem. E se você toma remédio em excesso, vai fazer muito mal. Cuidado, por favor. Pessoal, queria interromper aqui, pedir a gentileza, se inscrevam no meu canal, deixem um like, trago vídeos aqui semanalmente para vocês, para ajudar as pessoas a viverem melhor, levar informação para quem não tem acesso, compartilhem esse vídeo, assim o YouTube vê que esse vídeo é interessante, leva para mais pessoas e me ajuda a chegar no meu sonho, pessoal, até o final do ano bater 250 mil inscritos. Vamos lá, pessoal. Continuando, pessoal. Outro ponto para a gente ficar atento, seja com a gente ou com os nossos familiares que tomam remédios para pressão, são os efeitos colaterais. Como todo remédio, pessoal, os antihipertensivos têm efeitos colaterais. Isso pode acontecer, faz parte. Se aparecer efeito colateral, a gente troca o remédio. Não é que, meu Deus, os remédios nunca mais vou tomar. Não, a gente vai trocar. Então, efeitos colaterais pra gente ficar de olho, principalmente, são inchaço nas pernas, tá? Que pode acontecer com alguns remédios, redução no xixi mais espumoso, sintomas de pressão baixa, tontura, muito sono, muita fraqueza. Pode estar indicando que às vezes a dose do remédio está mais alta do que deveria. O que acontece? Tem paciente que a gente começa a estar a pressão alta, esse paciente perde peso, faz atividade física, controla a alimentação, a pressão já vai caindo. Às vezes aquele remédio que a gente deu no começo do tratamento, esse paciente ficou sem voltar, enfim, essas doses ficaram muito altas. Esse paciente começa a ter hipotensão, começa a ter pressão baixa. Outro efeito colateral que pode acontecer com uma classe de medicação, que chama IECA, é a tosse. Tem paciente que tem tosse. Não é tão frequente, mas atrapalha muito o tratamento, a gente tem que trocar o remédio. Isso faz parte, tá bom? Então, se você tiver algum efeito diferente depois do início do tratamento, comunique o seu médico imediatamente. E pessoal, para finalizar, se você tem um diagnóstico de pressão alta, se você acabou de fazer o diagnóstico, está assustado com isso, é importante que além do remédio, do tratamento médico, dos exames, que você mude os seus hábitos de vida, que você adote um estilo de vida saudável. Eu sei que não é fácil, mas a gente precisa fazer. Mudança no estilo de vida tem um impacto muito grande na pressão arterial. Então, por exemplo, uma alimentação equilibrada, optar por uma dieta rica em frutas, legumes, grãos integrais, proteínas magras, laticínios com pouca gordura, evitar alimentos ultraprocessados, ricos em gordura saturada, sódio, açúcar, tá? Então tomar cuidado com a alimentação é importantíssimo, porque esses alimentos, além de aumentar a sua pressão, vão aumentar seu peso, aumentar todos os problemas que a sobrepeso e a obesidade pode te trazer. Outro ponto importantíssimo, pessoal, reduzir o consumo de sal, seja em alimentos prontos, seja em adição que você faz na sua comida. A gente sabe que o paciente tem hipertensão, se ele come muito sal, vai piorar o controle dessa pressão. Tem pacientes, outros, só para vocês saberem que isso não faz tanta diferença. Mas para a maioria deles, uma dieta rica em sódio, em sal, é muito ruim. Então toma cuidado com essas quantidades, pessoal. Alimentos, quando a gente compra pronto, a gente está comendo fora de casa, o pessoal coloca mais sal do que deveria. Toma cuidado. Tem paciente que às vezes até já preparou a comida, preparou o feijão, o arroz e coloca mais sal. Isso é perigoso, tá? E praticar atividade física regular faz muita diferença no controle da pressão alta. Então não é só exercício de corrida, caminhada, natação. Exercício de ganho de massa muscular, pessoal. Isso faz muita diferença para o controle de pressão, tá? Então, atividades aeróbicas e de ganho de massa muscular é importantíssimo. Qual que é a frequência, pessoal? Idealmente, no mínimo 150 minutos semanais de atividade aeróbica, ou seja, corrida, natação, bicicleta, caminhada, e no mínimo 2 dias por semana de atividade de ganho de músculo, de massa muscular. Faz muita diferença ganhar massa muscular e perder gordura para controlar a pressão alta. Outro ponto importante, pessoal, é controlar o peso. É muito claro que quando o paciente perde o peso, a pressão cai junto. Tem paciente que faz cirurgia bariátrica, a gente tira todos os remédios da pressão, ele deixa de ser hipertenso. Tem paciente que faz tratamento para obesidade, para o sobrepeso, a pressão cai muito, a gente começa a tirar remédio desse paciente. Outro ponto é limitar o consumo de álcool. O álcool em excesso, ele pode aumentar a pressão arterial, trazer várias complicações no nosso corpo que vão aumentar a pressão arterial. Abandonar o tabagismo também é importantíssimo. Quem fuma aumenta a pressão, além da nicotina, tem outras substâncias que são perigosas para o aumento da pressão. É essencial
ideal vocês tentem parar, conversem com o especialista. Não tenta parar sozinho, que é difícil demais. Mas com o especialista, pessoal, hoje em dia fica muito fácil. Tem muita alternativa, muito medicamento muito bom. Tem paciente que para de fumar e a pressão arterial resolve. Outro ponto, pessoal, cuidar da saúde mental. Cuidar do estresse, fazer meditação, técnicas de respiração, yoga pode aumentar muito. Tomar cuidado no trânsito, não ficar muito nervoso, muito estressado. Toda vez que a gente fica estressado, a pressão sobe. E se ela está subindo o tempo todo, as nossas artérias, o nosso metabolismo, os nossos hormônios, eles estão ali o tempo todo em situação de estresse, de alerta. Isso vai aumentar o nosso risco de descontrole da pressão e de desenvolver pressão alta. Então, cuidar da nossa saúde mental é importantíssimo, pessoal. E outro último ponto, cuidem do sono. Quem não cuida do sono, dorme pouco, dorme mal, acorda muito durante a noite, tem apneia do sono, aumenta muito o risco de desenvolver pressão alta. Tem pressão alta, pessoal, que é só causada por apneia do sono. Paciente que a gente usa o CPAP e a pressão alta some. Então, mesmo quem não tem apneia do sono grave, que não tem indicação de usar CPAP, quando tem a alteração do sono, dorme muito pouco, não descansa, dorme tarde, acorda cedo, tem muita insônia, isso vai atrapalhar muito o controle de pressão. É um paciente que dormiu mal numa noite, no dia seguinte a pressão dele já tá mais alta e fica mais difícil de tratar, tá bom, pessoal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, a mensagem que eu quero que vocês levem para casa: cuidem muito bem do segmento médico, cuidem muito bem do jeito que vocês tomam o remédio e cuidem muito bem dos hábitos de vida. Esse trio aqui, quando muito bem feito, é o sucesso no tratamento, e a gente tendo sucesso no tratamento reduz muito o risco da pressão arterial prejudicar o seu corpo e aumentar os seus riscos de doenças e até de mortalidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no meu canal, deixem um like, ativem o sininho, se inscrevam lá no meu Instagram, deixem um comentário aqui embaixo, eu tento responder vocês. Compartilhem esse vídeo com quem precisa se cuidar melhor, pessoal. Até a próxima!